Sejam bem-vindos ao Socialismo Criativo. Hoje a gente volta a conversar com o deputado federal Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá. Deputado, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. E que véspera de 7 de setembro a gente está vivendo, hein? Aumento da criminalidade, aumento da inflação e uma agenda no STF muito difícil com o marco temporal. Queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre qual é o momento da nossa política brasileira. Olha, quero saudar todos que acompanham aqui o Socialismo Criativo, Michele. O que nós estamos vivendo aqui é um pouco a síntese dessa construção de 2 anos e meio do governo do presidente Jair Bolsonaro, que o resultado é a desconstrução. Desconstrução na segurança pública, quando ele estimula o armamento da população, nós estamos vendo de maneira muito clara as consequências com essa operação da criminalidade lá em Araçatuba, com mortes de pessoas, assim, um aumento da violência. Inclusive, ontem, no estado do Amapá, nós tivemos, que também é raro lá, um assalto no banco, com tiros, com as pessoas sendo tornadas reféns. Então, isso é um pouco esse resultado, né? Nós temos aí, não só na questão da criminalidade nas ruas, mas nós temos esse assalto à democracia que se revela no 7 de setembro com o aumento da tensão entre os poderes, em virtude do ataque que é feito pelo presidente ao funcionamento regular das instituições. Assim. O ambiente é dos piores. E ainda vem agora essa questão do julgamento do marco temporal, que é uma tese criada pelo setor ruralista para tentar se apoderar das terras dos povos originários. Então, assim, é um ambiente muito ruim, o STF está muito cercado em função dos ataques que o presidente desfere, e a gente espera que a moeda de troca da pacificação não seja os direitos dos povos indígenas. Deputado, o julgamento do marco temporal está marcado para o próximo dia 1º de setembro, e eu queria que o senhor avaliasse se esse julgamento, nesse contexto do 7 de setembro, aproxima o Planalto e o Congresso contra o STF, isolando o STF e agravando essa crise, ou não? Olha, o que acontece é que o Congresso, hoje, ele age em muita sintonia com uma agenda que é do presidente. O presidente, quando ele tomou posse, no dia da posse, ele anunciou que, durante o governo dele, nenhum centímetro de terra indígena seria demarcado. E o Congresso Nacional já vem há muitos anos tentando impor uma agenda de retrocesso na questão ambiental e também nos direitos dos povos indígenas. A Constituição Federal é muito clara, o artigo 231 da Constituição Federal, ela estabelece que o direito dos povos indígenas aos territórios ele é originário, ou seja, ele não está vinculado com a promulgação, né, com a data da promulgação da Constituinte, que foi 5 de outubro de 1988. Então, o que nós temos hoje é o Poder Executivo atacando os direitos dos povos indígenas, aliado a um Congresso que sempre teve a disposição de tocar essas agendas. Vamos lembrar que quando Arthur Lira se elegeu presidente da Câmara e Rodrigo Pacheco presidente do Senado, o presidente levou uma pauta legislativa que envolvia toda essa agenda de desmonte ambiental e mais o avanço em cima das terras indígenas. O que eu percebo que é a questão política delicada que a gente está vivendo é o Supremo Tribunal Federal, que ele cresce no momento em que o Senado e a Câmara se apequenam na contenção ao presidente Jair Bolsonaro, e ele se vê com tantas frentes de atuação que ele começa a ponderar se seria o caso de avançar na defesa dos direitos dos povos indígenas, uma vez que eles já estão tendo o protagonismo que é preciso registrar, que é importantíssimo na defesa da democracia. Então, qual é a nossa avaliação? É que agora, ou mais na frente, o Supremo Tribunal Federal tem que determinar que o marco temporal não foi previsto pelo legislador, não está previsto na Constituição. Não tem como você estabelecer o que não está previsto na Constituição. Com certeza. E nesse contexto, os parlamentares do PSB foram para acampamentos, estiveram mobilizados. Como que vai ser? Como que vocês pretendem atuar no dia 1º? Isso, nós temos deixado claro que os parlamentares progressistas,
porque nós temos aí a Frente Parlamentar Indígena, que é liderada pela deputada indígena mulher Joênia Wapichana, que nós não aceitamos essa interpretação de desmonte de direitos a ser dada, possivelmente, nós acreditamos que não, pelo STF. Nós estivemos participando de eventos, debatendo com os povos indígenas lá no acampamento Luta pela Vida e também participando de marchas ao STF, de vigílias. Assim, é um esforço, nós somos minoritários nessa defesa dentro do Congresso Nacional. No entanto, a luta indígena é muito simbólica, ela é muito poderosa pela força de resistência de quem está há 500 anos sendo vítima de genocídio, mas que resiste, que luta, que consegue mobilizar a opinião pública brasileira e internacional. Então nós somos poucos, mas somos guerreiros. A gente se alimenta da energia dos povos indígenas para estar na rua junto com eles e ter vitórias. Eles têm tido vitórias, graças à mobilização. Eu tenho dito isso. Se os servidores públicos, agora na reforma administrativa, tivessem a capacidade de mobilização que os povos indígenas têm, essa PEC que vai entrar na pauta agora nem entraria em pauta. Né? Então, assim, na verdade, na reforma da Previdência, se a gente tivesse tido do trabalhador, do rei geral, essa energia, não teria sido aprovada. Então, os povos indígenas, eles são assim, um exemplo de resistência e eles alimentam a gente com a energia para a gente resistir, mesmo sendo amplamente minoritários no Congresso Nacional. Seria uma aliança, no mínimo, muito interessante de a gente ver ocorrer aqui no Brasil. De a gente... E, deputado, falando um pouco sobre a reforma administrativa, o senhor citou agora que a gente vai ter essa pauta nessa próxima semana, logo depois do marco temporal, muito provavelmente, mas isso deve ocorrer antes do 7 de setembro ou depois? Porque o que a gente consegue perceber, analisando um pouco da movimentação do governo, é um certo cuidado agora para não estremecer a relação com a sua base no Congresso Nacional. Como é que você avalia essa situação? O governo deve avançar nessa próxima semana ou ele deve esperar um pouco mais? Eu acho que a reforma administrativa vai avançar, o desejo da base do governo, os parlamentares que, ditos liberais, eles ou votam agora, ou vai ficando cada vez mais difícil. Quanto mais próximo da eleição vai chegando, mais custo, o ônus de votar uma reforma como essa aumenta. Então, na minha avaliação, vai à votação o relatório na quarta-feira. Nós ainda nem tivemos acesso, até ontem à noite, não tínhamos tido acesso ao relatório final do deputado Arthur de Oliveira Maia, do DEM da Bahia, mas a sessão para votação do relatório está marcada para quarta-feira, da Comissão Especial da PEC 32. O PSB, em reunião da executiva, sinalizou que pode e, na nossa opinião, deve fechar a questão contra a votação dessa reforma, porque ela não é uma reforma que visa reduzir custos da administração, nem ela visa melhorar a eficiência na prestação de serviço aos cidadãos. Ela pretende, tão pura e exclusivamente, promover o desmonte. O que a gente tem de informação, que a gente ainda não viu o relatório, é que o relator vai melhorar, vai diminuir o impacto negativo da proposta que foi encaminhada pelo governo, que é péssima, terrível, não tem coerência em nenhum dos pontos de vista que você olhe para ela. No entanto, mesmo assim, ela vai continuar sendo ruim, pelo que a gente tem debatido dentro da comissão. Muito dificilmente virá um relatório onde seja possível nós votarmos a favor, até porque nós estamos num contexto de pandemia. Essa reforma é proposta por um governo que tem nas suas costas mais de 570 mil brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas em função da ineficiência, incapacidade, negligência e da atitude genocida do presidente. Então, como é que esse governo poderia propor uma reforma geral da administração pública que fosse para melhorar o Brasil? Então, a gente não enxerga legitimidade nesse governo para propor, em um momento de pandemia, assim, uma reforma como essa tão profunda não deve ser nem sequer votada, mas se tiver que ser votada, nós vamos combater ela na comissão e no plenário. Existe alguma possibilidade ainda de algum mecanismo que possa impedir essa votação? Olha, nós vamos entrar com um kit de obstrução completo na comissão, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir a votação antes do feriado. Quanto mais a gente joga para frente, quanto mais a gente ganha tempo
mais difícil fica, por exemplo, para os parlamentares. Você tem estados que nem o Amapá, Roraima, Acre, mesmo Rondônia, Distrito Federal, que tem muito servidor público, os deputados que são daqui vão ter dificuldade de votar a favor, porque eles vão estar mexendo com o interesse dos potenciais eleitores. E você tem os estados grandes, que também têm deputados que são ligados a servidores públicos, e, ao mesmo tempo, você tem a outra parte, que é a sociedade que vai ser fragilizada no atendimento em saúde, educação, segurança pública, em todos os serviços prestados pelo Estado. Então, você votar a favor de uma reforma que nem essa é muito danoso. Eu acho, inclusive, do ponto de vista eleitoral para os parlamentares, tanto deputados quanto senadores que vão disputar a reeleição vão ter dificuldade em enfrentar o eleitorado, porque são muitas medidas de desmonte. Tem a medida provisória 1045, que agora está no Senado, que foi uma mini reforma trabalhista, e muita maldade acumulada. Então, nossa expectativa é que essa reforma nós possamos trabalhar e segurar, mostrar para os parlamentares que vai ser um custo muito alto para eles e tentar engavetar e deixar um governo sério, que realmente queira melhorar o serviço, propor uma reforma, porque a gente não nega a importância de se debater o Estado prestador de serviço, a eficiência. Assim, muitos pontos são importantes serem debatidos. É necessária uma reforma administrativa, mas não essa e não nesse momento. Deputado, agora só para a gente finalizar a nossa entrevista, você está com malas prontas para ir para a Escócia, para ir participar da Conferência do Clima? Então, olha, isso aí nós não tivemos ainda instalada a comissão mista de mudanças climáticas, né, que envolve senadores e deputados. Pelo jeito, não vai ter esse ano. O governo federal ele não é capaz de apresentar uma proposta clara. Acabou de ser divulgado o relatório, né, do painel do clima, mostrando que o que eram evidências se torna uma certeza do impacto do ser humano no aquecimento do planeta Terra. E é nesse contexto que, no ano passado, o governo federal mandou um compromisso de redução de emissões que vai permitir o aumento do desmatamento, o aumento das emissões, enquanto que o mundo inteiro está no caminho contrário. Então, esse governo não tem interesse que esse debate aconteça, e aí nós temos que ver se o Congresso vai continuar sendo omisso nas pautas fundamentais ambientais e de enfrentamento à questão climática. Assim, a nossa expectativa é poder participar da conferência em Glasgow, mas assim, o Congresso ele está... Veja, eu puxei duas audiências públicas, uma foi realizada para discutir a proposta brasileira para a COP26, uma foi feita na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, CREDEM, outra vai ser feita na Comissão de Meio Ambiente. Duas outras audiências públicas já aconteceram de iniciativa de outros parlamentares na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, nós estamos puxando, a sociedade civil está se organizando, porque a sociedade pode, de maneira independente, participar, promover debates e, enfim, levar encaminhamentos para a COP, mas o governo brasileiro, que já teve uma posição de destaque, hoje ele representa o absoluto retrocesso na política de mitigação aos efeitos das mudanças climáticas, do aquecimento global. Assim, é lamentável a posição que o Brasil ocupa hoje. E na COP25 nós não tivemos sequer um stand. Aliás, a grande proposta do governo é ter um stand oficial do governo brasileiro. Isso aí, assim, não vai mudar em nada, porque a questão não é ter um stand lá. Poderia até não ter um stand se tivesse uma proposta relevante para apresentar, retomar o seu papel de vanguarda nesse debate. Na última semana, a Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara listou uma série de projetos para tentar promover, né, entre os deputados, de modo que eles possam ser votados em plenário antes da COP. Você acredita nessa possibilidade? Eu acredito que sim. Isso tem acontecido dentro do Congresso Nacional, quando vai se aproximando, por exemplo, uma data muito importante que o governo federal se omite dessa maneira. O Congresso Nacional tem que ter responsabilidade com o país e com as futuras gerações. Então, eu acredito sim que é possível nós consensuarmos alguns projetos de lei. É claro que nós não podemos ousar muito, porque o cenário de correlação de forças dentro do plenário da Câmara e do Senado ele é desfavorável, tanto que foi aprovado aí
o PL 2633 da grilagem, né, que é chamado de regularização fundiária, mas a gente sabe que esse é um PL feito para legitimar a ocupação criminosa de terras da União, terras públicas. Foi aprovado o PL do não licenciamento ambiental. Então, assim, a nossa correlação de forças sendo desfavorável, a gente vai aprovar o que for possível aprovar. Mas acho que alguma coisa a gente consegue avançar. Aprovamos aí a urgência do PL do manejo do fogo, que é um avanço, mas é, assim, claro, é um passo tímido perto dos passos que a gente precisa dar para voltar a ter uma contribuição relevante. Olha, é muito triste ver a situação que o Brasil se encontra, né? De ter sido um país admirado pela sua capacidade de gestão do meio ambiente brasileiro. Aqui nós temos Pantanal, temos Cerrados, temos a Amazônia, e hoje sermos vistos como um problema ambiental para o mundo inteiro. É muito triste ver isso. Enfim, vamos esperar aí. A gente está mobilizado, mas vamos esperar que o presidente da Câmara se sensibilize e que todos que possamos ter uma agenda de debate para pré-COP26 que seja positiva. Muito obrigada, deputado, pela sua atenção, como sempre. Estaremos juntos aí na pauta, na cobertura da pauta dessa semana decisiva para o futuro do Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço. Bom trabalho para nós todos. Muito obrigada. Até logo.